Palestra A Cruz. Palestrante Edinho Pereira Barreto. O que eu pensei para hoje é mais uma conversa do que uma palestra. A cruz que todos aqui já ouviram falar. Poxa vida, a minha cruz é pesada. Ou a cruz de fulano, não sei como é que ele aguenta. Vamos falar um pouco da cruz. A cruz que Jesus carregou uma cruz pesada. Não estou falando daquela cruz de madeira que ele carregou no final da vida, mas uma cruz muito mais pesada. Achamos que a nossa cruz é mais pesada do que a dos outros. Às vezes pensando que Jesus é injusto, que Deus é injusto, porque a minha cruz é pesada, eu mereço uma cruz leve, sou uma pessoa boa. Na terra, ninguém é melhor do que Jesus. Jesus é mais evoluído espiritualmente. Jesus continua vivendo entre nós, pois as suas palavras estão presentes no nosso dia a dia. Jesus, além daquela cruz de madeira que ele carregou também a nossa cruz. Cada pessoa aqui na terra já ouviu falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Quando falar de Jesus, a gente tem que ter a sabedoria e acreditar na divindade que é Deus. A nossa cruz aqui na terra é uma cruz pequena comparada com a que Jesus carregou para nos salvar. Nós que colocamos o peso na nossa cruz, às vezes por falta de competência, por causa do nosso orgulho, e outras vezes por incompreensão, egoísmo, questionamos quando alguém tem uma vida melhor do que a nossa. Só que avaliamos de acordo com as percepções que temos das coisas, nem sempre condiz com a realidade. Achamos que a cruz do outro é leve e que a sua é pesada. Reclamamos do trabalho que executamos. E aquele que trabalha no serviço pesado reclama o tempo todo. E se está desempregado, reclama também. E sempre falamos, a minha cruz é pesada. Mas será que as pessoas que reclamam tanto fazem alguma coisa para melhorar? Ou para sentir menos o peso da cruz? Na verdade, são especialistas em reclamações e comparações. É uma cruz hipotética, imaginária. Mesmo assim, começamos a cortar em pedaços. Não queremos carregar toda aquela cruz. As justificativas são constantes. O meu vizinho, o meu amigo, o meu conhecido, a cruz deles são leve. Não é justo para mim, vou cortar parte da minha cruz. Mesmo sendo uma cruz hipotética, lá estamos nós com a cruz no meio do caminho. Falo no meio do caminho porque a nossa caminhada aqui na Terra começa quando nascemos. Quando criança, temos os nossos pais ou pessoas adultas que vão ajudar nessa caminhada. Mas após alguns anos, ou na fase adulta, cada um carrega a sua cruz, embora algumas pessoas comecem a carregar a sua cruz ainda quando criança. Iniciamos a caminhada, aí começamos a achar que a cruz está pesada. Mas muitas vezes não fazemos nada para melhorar ou aliviar o peso da cruz que estamos carregando. Olhamos para o vizinho que tem um carro novo, casa grande e bonita, etc. Mas não reparamos a hora que o vizinho levanta para trabalhar. Tipo assim, 4 ou 5 horas da manhã, todos os dias. Ficamos esperando as coisas caírem do céu. Não vai cair. Aí, o que a gente faz? Corta a cruz, corta mais um pedaço e continuamos na hipotética caminhada. Vamos caminhando. Lá na frente, depois de alguns anos, não conseguimos fazer nada de bom para si e nem para outras pessoas. Não avançamos porque não fomos à luta. Muitas vezes colocamos a culpa na família, pois sou de uma família pobre, meus pais não me ajudam em nada. Outros alegam que estão carregando também a cruz do pai, da mãe, dos irmãos, e cortamos cada vez mais um pedaço da cruz. E assim seguimos cortando pedaço da cruz que tinha que carregar aqui na terra. Essa cruz, nada mais, nada menos, é a ferramenta para a evolução espiritual de cada um de nós. Um dia a gente morre. Quem acredita no Espiritismo acredita na reencarnação. Não morreremos passando da vida corporal para a vida espiritual.
No dia da nossa caminhada de retorno para o plano espiritual, encontramos vários espíritos, porque morrem por dia várias pessoas. Lá vão esses espíritos desencarnados pela estrada. As pessoas falam que é uma estrada estreita, outros falam que é larga, outros falam que é uma estrada cheia de pedras. E aí vão aqueles espíritos que desencarnaram para o céu, ou seja, para o plano espiritual. E cada um tem a sua cruz para levar e prestar conta com Jesus. Veja o que acontece quando aqueles desencarnados chegam perto da porta do céu. Maravilha, não é? A porta do céu abriu e dá para ver a boniteza lá dentro. Tem uma iluminação que irradia a paz, a felicidade, o amor, etc. Veja o que acontece quando eles chegam mais perto. O que acontece? Eles param, pois tem uma vala, ou seja, um buraco enorme. E a cada instante chega mais espírito desencarnado com as suas cruzes e todos param na beira daquela vala enorme. Os espíritos perguntam, como fazer para atravessar aquela vala? Uma voz de lá de dentro fala, a sua cruz serve de ponte para entrar. Põe a cruz e atravessa. Aqueles que não cortaram a sua cruz, coloca a cruz e faz a travessia para o céu, ou seja, para o plano espiritual. Os que cortaram começam a gritar, minha cruz não dá, eu cortei. A voz de lá de dentro fala, você recebeu a cruz do tamanho exato para a sua travessia. Começa o desespero daqueles espíritos desencarnados. Como é que eu vou passar se minha cruz eu cortei? O espírito responsável pela travessia fala, não tem outro jeito. A cruz que você recebeu na terra é a ponte individual de cada um. Cada um recebe no dia do nascimento a sua missão a ser cumprida na terra. E são essas missões que nos conduzem para a evolução espiritual. Cada cruz é do tamanho exato para o nosso crescimento espiritual naquela permanência temporária na terra. Você precisa da cruz inteira, ela será sua ponte para você atravessar a vala. Você recebeu a cruz do tamanho da sua necessidade para chegar do outro lado. E aí, o espírito, ao invés de entrar direto para o céu, fica impedido de entrar. Ele é direcionado para uma outra morada. As pessoas que cumpriram pelo menos parte da missão que receberam ou que propuseram a cumprir aqui na terra. Até porque nenhum de nós vamos cumprir tudo que comprometemos no plano espiritual. Aqueles espíritos que não conseguiram atravessar para o céu, eles são encaminhados para outras moradas, ou seja, para umbral, como se fala na doutrina espírita. Então, de quem é a culpa? Não é de Deus e nem de Jesus. A culpa é de cada um que não levou a coisa a séria durante a vida aqui na Terra. Temos que levar a vida a sério aqui na Terra, apesar das dificuldades que passamos. Temos que entender que cada um tem que cumprir a sua missão aqui na Terra. Os obstáculos encontrados no percurso, temos que resolver. Se precisar de ajuda, pode pedir, mas nunca querer transferir a sua responsabilidade para o outro. A nossa cruz não é mais e nem é menos pesada do que podemos carregar, mas podemos fazer a nossa cruz mais leve, sem precisar cortar. Reclamando menos, fazendo coisas boas, fazendo coisas que possam melhorar as condições do seu espírito quando chegar lá do outro lado, no mundo espiritual. Somos cheios de direitos, reclamamos de tudo aqui na Terra. E quando esses espíritos chegam lá na passagem do mundo terrestre para o espiritual, com sua cruz cortada, vão reclamar para São Pedro, ou para os espíritos responsáveis pelo recebimento dos espíritos desencarnados. Poxa, São Pedro, na Terra eu fui uma pessoa boa, às vezes eu ajudava as pessoas necessitadas, por que minha cruz era tão pesada?
eu merecia uma cruz leve, uma cruz pequena, assim não teria cortado nessa caminhada. São Pedro diz, tá bom, você acha que merecia uma cruz menor e leve? Vamos comigo lá onde são guardadas as cruzes. É claro, hipoteticamente. É só para ter uma noção das nossas reclamações e porque a nossa evolução espiritual fica patinando e não evoluímos o suficiente. Reclamamos mais e fazemos menos. Calmamente, São Pedro leva o espírito até o almoxerifado. Claro, hipoteticamente. E mostra uma quantidade de cruzes de todos os tamanhos. E pergunta para aquele espírito, qual dessas cruzes você merecia carregar lá na terra? Depois de tanto procurar uma cruz, o espírito aponta uma cruz bem pequena, que estava lá no cantinho e disse, essa seria a cruz justa para mim. São Pedro disse, foi essa cruz que você acabou de trazer. Estou narrando essa parábola para nós percebermos que achamos sempre a nossa cruz pesada e que a nossa dificuldade é maior do que a dos outros e que cada um tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Quando melhoramos os nossos pensamentos, a vida vai melhorar, mas apegamos em coisas tão pequenas, sem importância, apegamos em bens materiais, tipo assim, o celular. Por causa de um celular, a gente é capaz de passar por cima de tudo e de todos. As pessoas morrem por causa de um celular. Se você acabou de comprar e saiu ele da loja, e aí chega um ladrão com a arma e fala, passa para cá o celular. Não é que as pessoas preferem morrer. Às vezes as pessoas não têm percepção do perigo e que o celular vai embora e a vida continua. O celular você compra outro. E se não comprar, não tem importância. Mas não justifica você lutar com um ladrão por causa de um celular. O ladrão é um espírito do mal e acompanhado por outros. O melhor fazer é entregar o celular. O bem material não é mais importante que a vida. Precisamos dos bens materiais aqui na Terra, mas não são a razão da vida. Para finalizar, vou contar um caso que encontrei nas redes sociais. É uma historinha que, na verdade, se repete no nosso dia a dia. Uma família rica, o pai querendo ensinar seu filho de como lidar com a riqueza e valorizar toda aquela riqueza da família. Chamou seu filho e disse, vamos hoje lá na fazenda e nós vamos dormir na casa do caseiro. O filho tinha 8 anos de idade. Os dois foram para a fazenda. O pai queria, na verdade, ensinar e mostrar as coisas para o menino. Chegaram lá na casa do Tião, pessoas bem simples. A casa era de chão batido. Muitos não sabem o que é chão batido, só quem já morou na roça sabe. Os dois ficaram lá por 2 noites, comeram, dormiram na casa do Tião. Retornaram para sua luxuosa casa na cidade. Já no conforto da sua casa, o pai todo-poderoso e cheio de esperança, achando que tinha mostrado para o filho o quanto eles eram importantes. O pai pergunta para o filho, você pode contar para o pai como foi essa experiência que tivemos lá na casa do Tião? O filho começou a falar para o pai, eu descobri o quanto nós somos pobres, pai. Lá na casa do Tião, eu dormi na rede e o Tião dormiu no chão, porque ele não tinha 2 redes. Ele deu a rede dele para eu dormir e ele dormiu no chão. Aqui em casa, meu pai, tem 3 quartos de hóspede. E nossa empregada dorme lá no meio das tranqueiras, naquele quartinho cheio de coisas velhas que o senhor e a mamãe colocam lá. O senhor não deixa ela dormir em um dos quartos de hóspede. Lá na casa do Tião, nós dormimos no melhor lugar que ele tinha. Ele dormiu no chão para melhor nos acomodar. Lá na casa do Tião, na hora
da gente comer, aqui nós falamos almoçar e jantar. Ele faz uma oração e agradece a Deus pelos alimentos. E aqui em casa nós falamos de negócio e o quanto rendeu o dinheiro na Bolsa de Valores. Outra coisa, pai, aqui só tem 2 passarinhos presos na gaiola. O Tião tem um monte de passarinho solto. Aqui, pai, tem uma piscina grande só para nós. A empregada que limpa a piscina, o senhor não deixa ela tomar banho. E o senhor advertiu ela uma vez que ela estava tomando banho escondido na piscina. O senhor disse que se encontrasse outra vez, o senhor ia mandar ela embora. Mas na casa do Tião, pai, tem um rio enorme que qualquer um pode tomar banho. E nós tomamos banho no rio do Tião. Então, pai, eu percebi o quanto nós somos pobres de espírito. Nesse caso, eu penso que o tiro saiu pela culatra. Foi mostrar a grandeza da vida deles. O filho viu como Jesus gostaria que cada um de nós percebesse que a evolução espiritual não está nos bens materiais, mas sim na nossa maneira de agir, de fazer as coisas. A riqueza é importante, mas não é o principal. Jesus espera que cada um seja mais humano, que dedicamos mais atenção aos menos favorecidos, ou seja, aos pobres, aqueles necessitados de ajuda. Jesus não refere a ajuda financeira, que seja dinheiro, porque existe várias maneiras de ajudar alguém. O seu silêncio em determinado momento é importante. Ouvir com paciência, não retrucar tudo que as pessoas falam. Entender que cada caso é um caso, cada momento é um momento, e que deixemos de ser o dono da verdade. Precisamos fazer mudança na nossa vida, no nosso modo de pensar, de agir, desapegar dos bens materiais, dedicar mais amor ao próximo como a si mesmo, não desejar para o próximo aquilo que não gostaria para si. Para melhorar a nossa evolução espiritual, nós temos que deixarmos um monte de coisinha que não serve para melhorar em nada na nossa vida espiritual. E muitas delas também não acrescentam nada na nossa vida aqui na Terra. E a nossa vida aqui na Terra é passageira, neste mundo, mesmo que vivêssemos 200 anos. Nós temos que fazermos alguma coisa para a nossa vida eterna, para a nossa vida do outro lado. O que deixamos de fazer nessa vida, vamos fazer em outra vida terrestre. E assim vamos de reencarnação em reencarnação, fazendo muito pouco para melhorar a nossa evolução espiritual. Precisamos aprender a carregar a nossa cruz. Ela é na medida certa para cada um evoluir espiritualmente. É com essa cruz que vamos fazer a ponte para a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Temos que lutar para vencer as dificuldades, mas não podemos lamentar em razão das dificuldades que encontramos na nossa caminhada. Cada um tem uma missão a cumprir, cada um tem um trabalho a fazer. Nessa vida, eu sou pobre, mas será que em outra vida eu fui rico? Só Deus sabe das nossas alternâncias de ser rico ou pobre, nas diversas encarnações que cada um já viveu aqui na Terra, ou em outra morada na casa do Pai, Deus. O mundo terrestre é o lugar de aprendizado. Temos que passarmos por diversas situações. Ser pobre ou ser rico, ser branco ou ser preto, ser feio ou ser bonito, são algumas das situações. Caso contrário, o nosso aprendizado ficaria incompleto, pois são nas vivências em cada situação que acumulamos nossas experiências e, consequentemente, subimos os degraus da evolução espiritual. Pense nisso. Ednilton Pereira Barreto, 1 de agosto de 2019. Muito obrigado.